O tema do panorama bíblico é a salvação, o caminho da salvação segundo o plano de Deus. E hoje nós tivemos na mensagem da palavra de Deus, no início do nosso programa, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós temos aqui um texto muito interessante em Mateus capítulo 12, a partir do verso 22, texto esse que algumas vezes tem gerado dúvidas nos leitores da Bíblia Sagrada, principalmente aqueles que já são crentes em Jesus Cristo. Acendem neles um alerta, uma preocupação para que aquilo que aqui foi advertido pelo Senhor Jesus não esteja acontecendo em suas vidas. Então vamos continuar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Diz o texto de Mateus 12, a partir do verso 22, que eu estarei lendo aqui para o nosso pastor, como também para todos os nossos ouvintes. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. É interessante, pastor, porque quando falamos nesses programas anteriores sobre a salvação, estamos falando do amor de Deus pela humanidade e a sua disposição inconfundível de perdoar os homens os seus pecados e, através do sacrifício de Cristo, cancelar, não é? Cancelar a dívida, quitar a dívida desses pecados para com Deus. Mas, de repente, lendo esse texto, nós estamos sendo agora informados que há pecado que não vai ser perdoado, e é o pecado contra o Espírito Santo. Como fazer então, pastor, uma análise expositiva aqui desse texto? Podemos ver um paralelismo com aquelas pessoas que dizem que não há inferno.
que Deus é amor, como é que o Criador enviaria as suas criaturas para o inferno? É a mesma situação. Nesse texto, nós encontramos o Senhor expulsando um endemoniado, como diz aqui o texto, cego e mudo. E o Senhor o curou, passando o mudo a falar e a ver. E a multidão ficou estupefata diante do ocorrido. E os fariseus disseram o quê? Ele expulsou pelo poder de Belzebu. Aí encontramos o motivo do pecado. É dizer que a obra que o Espírito Santo realiza é uma obra maligna, é uma obra das trevas. É como uma pessoa que, na sua ignorância, podemos assim dizer, vê a obra que Deus faz na vida de uma pessoa, ela achar que aquela obra é uma obra humana, é uma obra que às vezes é colocada como uma obra das trevas. Ela modifica totalmente o conceito que o Espírito Santo realiza no coração de uma pessoa, dizendo que essa obra vem do inimigo. Interessante que, como o irmão já disse, que o Espírito Santo, Deus, ele perdoa os pecadores, um assassino, coisa que pela nossa justiça, como uma pessoa que cometeu tal erro, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, um exemplo vivo disso, um perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão, agora ele foi salvo pelo poder de Deus. Mas uma pessoa que deliberadamente vê que a obra que Deus está realizando é do Espírito Santo, ela diz que aquela obra é de Satanás, é o de Belzebu, como esses fariseus diziam. Eles tinham um certo conhecimento espiritual, mas não louvavam a Deus. Diziam que a obra do Senhor Jesus era uma obra pelo poder do inimigo. Daí, cuidado que nós devemos ter com relação a essa situação, porque somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus e dessa maneira os nossos julgamentos, eles devem ser dentro de um equilíbrio para que não incorramos em erros de dizer que tal pessoa está fazendo aquela obra pelo poder do inimigo. Pastor, a palavra de Deus, como o senhor já tem agora explicado, ela está trazendo uma luz para o nosso entendimento, nos ajudando a entender com clareza sobre esse importante assunto. E como dizia o apóstolo Paulo, que ele não ignorava os ardis de Satanás, o que o senhor poderia dizer agora aos nossos ouvintes que já se fizeram essa pergunta? De repente, um dado momento da sua vida cristã, foram pelo diabo acusados de terem blasfemado contra o Espírito Santo e logo estão desprovidos de perdão. Se não há perdão, não há salvação. Então, muitas vezes, o inimigo das nossas almas atua nesse sentido para trazer confusão ao homem, trazer dúvidas ao seu coração, para que ele venha agora duvidar sobre a sua própria salvação. O que dizer a esse prezado ouvinte que nos acompanham agora e sentem que de alguma forma até se questionam: será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que para mim
não há mais perdão, não há mais solução. O que dizer a essas pessoas, pastor? É o que podemos perceber naquilo que o Senhor Jesus disse a respeito do próprio Espírito Santo. Se a pessoa é convencida do seu pecado, do erro, da justiça, do juízo vindouro, ela está de que lado? Aqui o texto que o irmão leu fala da casa dividida, do reino dividido. Não é possível a pessoa ter o Espírito Santo e ao mesmo tempo ter o espírito do inimigo, de Satanás. Ao mesmo tempo, uma pessoa que tem o Espírito Santo não pode ser possessa pelo espírito do inimigo. É inconcebível. Não existe isso. Ou ela está possuída pelo espírito do mal, ou está pelo espírito do bem, que é o Espírito Santo de Deus. A casa dividida, ela não subsiste. Agora, nós sabemos também que o Espírito Santo, ele pode se retirar. Se deliberadamente estarmos renegando o Espírito Santo, tendo uma vida dividida, uma vida que busque as coisas do mundo, o que acontece? A palavra de Deus, ela é bem clara com relação ao Espírito Santo. Efésios fala sobre não entristecer o Espírito Santo de Deus, dos quais estáis selados para o dia da redenção. E também fala em Tessalonicense que não devemos extinguir o Espírito Santo de Deus. Então são possibilidades que a Bíblia nos adverte. Não entristecer e não extinguir. Mas ao mesmo tempo ela diz palavras positivas. Andai em espírito e não satisfarei as obras da carne. Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Daí a recomendação. Se você está com o Espírito Santo, logo você não pecou contra o Espírito Santo. Você está com seu perdão e dessa maneira procure ter paz no coração. Muito bem. Pastor, e essa questão do afastamento do Espírito Santo é algo que vai ser progressivo, ele não é repentino na vida da pessoa, né? Como o senhor bem falou sobre entristecer, como extinguir. Então é um processo contínuo na vida da pessoa que o Espírito Santo vai estar falando, vai estar convencendo, e ela é que não pode resistir à sua atuação, ao seu convencimento, porque senão é que vai resultar realmente nesse esfriamento, né, que pode ocorrer na vida da pessoa. Não é isso, pastor? Não é algo repentino que vem acontecer, mas é algo que a pessoa vai, a cada dia, a cada momento, nessas fases aqui de entristecer, depois que entristece, começa a resistir ao Espírito. Depois que resiste, começa a ter o apagamento do Espírito dentro da pessoa. Depois que apaga o Espírito, aí já endurece o coração. E depois que endurece o coração, aí já é uma mente já réproba, depravada, uma mente já voltada totalmente para as coisas do mundo e já não tem mais nada associado ao reino de Deus, à parte espiritual. Então é algo progressivo que agora deve se acender o alerta e, opa, qual é a minha condição, né? O que eu devo fazer, Senhor? Estou muito distante, estou muito insensível à tua voz, eu preciso voltar novamente a ouvir a voz do Espírito Santo. Pastor, em Atos dos Apóstolos nós vemos a atuação do Espírito na vida da igreja, né? E uma atuação marcante e poderosa. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito, pastor? Com certeza. O único livro que
não fechou ainda é o livro de Atos. Nós vemos em Atos 28, que é o último capítulo, no seu verso 31, que a conclusão do escrito de Lucas é repentina. Isso tem um motivo. Qual? É que os Atos dos Apóstolos, ou principalmente os Atos do Espírito Santo, eles continuam na história da igreja, nos anais da história da igreja. Então, desde aquela igreja primitiva, que é o modelo que todos nós deveríamos seguir, ela tem a sua continuidade no decorrer do que podemos chamar a história da igreja. E, na atualidade, nós também estamos escrevendo essa história da igreja. Daí a importância de fazermos parte da igreja do Senhor. Ainda dentro desse tema, podemos ver que muitas pessoas são pessoas que têm uma acidez muito crítica com relação à igreja, a pastores, a uma série de circunstâncias que ocorrem. Para elas, tudo está errado. Mas, ao mesmo tempo, se não vem nelas qualquer atitude para o crescimento da obra. São pessoas acomodadas e não estão nem aí com a obra de proclamar o Evangelho. E isso pode trazer esse endurecimento que o irmão estava citando, do Espírito Santo. A pessoa vai se retraindo, vai tendo o seu mundinho espiritual, não participa de nada, e é o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 15. A vara que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta, separa. O machado já está posto à raiz das árvores, e a árvore que não dá fruto, disse João Batista, é cortada e lançada ao fogo. Então, precisamos sim fazer parte da igreja do Senhor, para que realmente o Espírito Santo é o que dá essa seiva para as nossas vidas espirituais. Pastor, o que pode acontecer com uma igreja que ignora a presença do Espírito Santo e ignora também a sua importância para a vida e desenvolvimento da igreja? O que pode acontecer com uma igreja que está cometendo esse gravíssimo erro de ignorar a pessoa do Espírito Santo? Essa é uma pergunta importante para os dias atuais. Podemos ter definições teológicas, doutrinárias, e acharmos que o Espírito Santo só age daquela maneira como foi nos ensinado. Mas devemos entender que a ação do Espírito Santo de Deus é algo sobrenatural. Não cabe a nós estarmos fazendo pré-julgamentos. É lógico que a palavra de Deus, em Colossenses 3, fala que tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazeis em nome do Senhor Jesus, e fazer decentemente. Então precisamos ter também esse outro lado, esse outro parâmetro, esse outro oposto. Mas ao mesmo tempo precisamos saber que o Espírito Santo de Deus, ele é soberano. Ele que vai agir na vida da igreja, na vida dos irmãos, e principalmente se uma pessoa tem uma vida espiritual separada, é uma pessoa que busca a santidade, essa pessoa ela vai estar cheia do poder de Deus e as suas obras serão obras baseadas na ação do Espírito Santo de Deus. E nós só podemos
clamar a Deus que envie o seu Espírito Santo sobre a sua igreja para fazermos a obra como a igreja primitiva fazia sobre a influência do Espírito Santo. Por diversas vezes em Atos a gente vê o Espírito falando sim, falando não, falando para separar Paulo e Barnabé para a primeira obra, a primeira viagem missionária, né, de Paulo. Foi o Espírito Santo que mandou separar ele, o companheiro, para aquela viagem. Depois Paulo quer ir para uma região, o Espírito Santo fala, não, não vai, espera. Depois, outra hora, o Espírito Santo, agora você vai passar a Macedônia aí e vai ajudar um outro grupo que estava em outra região. Então a atuação do Espírito é nesse sentido, não pode ser formatada, né? Não pode ser feito parâmetros para ele agir. Ele tem que ter toda a liberdade para dirigir a igreja e dirigir o povo de Deus, não é, pastor? As palavras aqui do Senhor Jesus para Nicodemos, com essa explicação de ser nascido do Espírito, eu acho que vai combinar direitinho com o que o senhor está falando. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vemos também o exemplo de Filipe. Quando Filipe estava pregando na Samaria, o Espírito Santo o levou a uma região que é a faixa de Gaza, uma região lá no litoral do Mediterrâneo, onde passava aquela carruagem do eunuco de Candace, que era, para que isso? Principalmente para testemunhar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos saber que a obra principal do Espírito Santo é nos dar graça, nos dar poder para testemunhar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante o senhor citar esse personagem, o Filipe, porque a gente já abre aqui uma outra vertente, uma outra opção sobre a atuação do Espírito Santo. Muito interessante. A igreja primitiva formada por pastores, que eram os apóstolos, e depois nós vamos ver ali a formação dos diáconos, né, em Atos capítulo 6, escolhendo os diáconos para o diaconato. Mas isso não restringiu a atuação do Espírito na vida deles, não é? Porque esses homens, como o Estevão, o diácono, como o Filipe, que inicialmente era um diácono, eles se destacaram na obra de pregação do Evangelho, né? Quer dizer, homens que estavam a princípio destinados a cuidar da parte material, atender viúvas, atender a parte social da igreja, servir as mesas, mas isso não os limitou para serem usados poderosamente pelo Espírito Santo. Estevão mesmo, em sua defesa, ele demonstra um conhecimento nas Sagradas Escrituras incrível. Ele vai reportando o povo judeu desde Abraão até aqueles dias ali, com toda a ousadia do Espírito. Ele diz na frente daqueles que estavam ali julgando ele, vocês o mataram. Vocês que mataram a Jesus, vocês o entregaram à morte. E ele, muito incisivo ali, foi até o fim e chegou até mesmo a ser apedrejado pela sua fala, pela sua atitude. E Filipe, nessa ocasião, também era um diácono e agora estava atuando já como um evangelista, sendo arrebatado em espírito, sendo levado para outro lugar. E depois que o eunuco foi batizado, ele foi tomado pelo Espírito e levado para outro lugar. E dizia que por onde ele passava, sinais, prodígios, maravilhas aconteciam, confirmando o testemunho de Jesus Cristo. Então essa atuação do Espírito não está limitado ao pastor, ao líder, mas é para toda a igreja. O Espírito Santo ele tem toda a liberdade para usar mesmo, em proveito da obra e para a glória de Deus, o povo do Senhor. Não é isso, pastor? O Espírito Santo, devemos entender, como tivemos meditando hoje, é o agente da restauração humana. Se não houver o Espírito Santo, por mais eloquente que seja o mensageiro, a obra não é realizada.
quem realiza é o Espírito Santo de Deus que convence. É uma transformação do alto, nascidos do alto. Texto que o irmão leu a respeito do Espírito Santo, o vento, né? O vento nós não sabemos de onde vem, se é vento sul, se é vento norte. Assim são os nascidos do alto. De maneira, prezado ouvinte, você que ainda não nasceu de novo, você precisa abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus fale através da palavra, e a palavra mostre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé.